demais! Está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Lucas Carenhato, do PT. Ele que, entre outras atribuições aqui no Legislativo Caxiense, preside as frentes parlamentares. Uma de combate às intolerâncias e a outra voltada à segurança alimentar. Vereador Lucas, uma honra tê-lo conosco aqui. Isso aí, Fábio. Vamos juntos aí falar sobre esses temas que são tão importantes e que são diretrizes principais aí da nossa atuação aqui no Parlamento. Eu queria começar pela segurança alimentar, até no sentido de prestação de contas e de justificativa, porque o senhor esteve numa missão em nome do Legislativo Caxiense, numa viagem a Curitiba, se eu não estou enganado, acompanhando hortas comunitárias, várias ações que podem ser aproveitadas em Caxias do Sul. O senhor trouxe a tribuna da casa, e nunca é demais dizer, numa sessão ordinária, que acontecem as sessões da casa, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal 16 da Claro Net, sinal replicado nas redes sociais, Facebook, YouTube. O senhor trouxe isso no sentido também de estimular uma alimentação mais saudável em Caxias do Sul e, inclusive, envolver as comunidades nesse trabalho. E eu gostaria que o senhor detalhasse essa atividade fora da Câmara e como Caxias pode se aproveitar dessa experiência lá de Curitiba. Boa, obrigado, Fábio. É importante ressaltar o trabalho, né, que a gente desenvolve aqui com muito compromisso e com muita ênfase. Eu, como as pessoas que não me conhecem ainda, sou professor, servidor público municipal, estou vereador, a gente tem atuado em várias frentes, né, e uma delas, o ano passado, é de ter criado a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e da Agricultura Familiar, né? Quando a gente pensa em segurança alimentar, em via de regra, nós nos referimos apenas ou refletimos apenas das pessoas que estão em insegurança alimentar, né? As pessoas que são mais carentes. E em Caxias nós temos mais de 30 mil pessoas, esse é o dado atual, mais de 30 mil pessoas que vivem em insegurança alimentar. Mas o tema da segurança alimentar, ele ultrapassa somente a discussão de garantir a dignidade alimentar de todas as pessoas. Ou seja, aquelas calorias mínimas por dia. Exatamente. É de pensar numa produção de alimentos e no acesso à alimentação saudável de todas as pessoas. Claro, o poder público e as políticas públicas, elas precisam garantir o mínimo de dignidade que as pessoas conseguirem se alimentar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensar numa política de segurança alimentar envolvendo a educação, a saúde, enfim, diversas áreas, políticas intersetoriais que resultem, por exemplo, numa melhor qualidade de vida das pessoas que têm condições e têm acesso à alimentação, mas muitas vezes não consomem alimentação saudável. É isso que justificou a nossa ida até Curitiba, que tem uma política de segurança alimentar há décadas, com fazendas urbanas, hortas comunitárias, ou seja, políticas arrojadas e com um percentual muito significativo do orçamento que garantem que efetivamente essas políticas ocorram e transcendam exclusivamente o que nós temos aqui, por exemplo, como é o banco de alimentos, né, como é a garantia de alimentação para as pessoas do CadÚnico, né, para as pessoas que estão aí numa situação de vulnerabilidade social, mas que a gente possa espraiar essa discussão. Nesse sentido, a nossa frente parlamentar, em parceria com a Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa de Segurança, em Defesa da Segurança Alimentar, presidida pela deputada Laura Cito, nós vamos organizar uma reunião pública em Caxias do Sul, juntamente com servidores do Banco de Alimentos. Em conjunto. Exatamente, com Secretaria de Agricultura, enfim, todos os órgãos relacionados à temática da academia, para nós pensarmos numa política pública municipal de segurança alimentar. Destaco aqui, logicamente, que a prioridade numa cidade como a nossa é garantir o acesso à alimentação saudável a todos e a todas, principalmente aos que mais precisam, né? E aí nós precisamos arrojar esses programas. Hortas comunitárias, por exemplo, nós temos muitos espaços ociosos da nossa cidade, mas para que isso ocorra, há de ter investimento do poder público e... educação também, no manejo. Exatamente. Como as pessoas vão fazer isso. E engajar a comunidade. No caso de Curitiba, há uma relação... Eles não têm Secretaria de Agricultura, eles têm uma Secretaria de Segurança Alimentar,
Interessante isso. E essa secretaria, ela orquestra, junto, por exemplo, as associações de moradores, que vão lá se integrar, criar a horta comunitária, não necessariamente num bairro de vulnerabilidade, porque também essa é uma outra ideia. A gente precisa desmistificar isso, né? Ou seja, a alimentação saudável, ela precisa ser acessada por todos. E se não, independente da classe social dos moradores de um determinado bairro, se lá há um espaço ocioso... Uma cultura da cidade. Exatamente. Se há um espaço ocioso, se a comunidade quer utilizar esse espaço para um fim tão importante, bacana como uma horta comunitária, o poder público precisa apoiar, precisa fomentar, precisa ter recurso. Então, a gente tem projeto de lei nesse sentido, vamos fazer audiência pública, em parceria com a Assembleia Legislativa e dando corpo a esse tema que é tão importante, num momento em que o Brasil passa por situações difíceis ainda, né? Na medida que uma parcela significativa da população da nossa cidade não tem acesso à alimentação, ou seja, dorme com fome. Por isso que esse tema é tão importante, caro, para nós. O senhor fala de segurança alimentar, alimentação saudável, e aí recorremos sempre aos produtos orgânicos, que é algo que muitas vezes as pessoas colocam. Ah, ok, eu entendo que é mais importante comer um alimento orgânico, mas muitas vezes é mais caro, até pela questão de produção, de distribuição. O senhor também tem a expectativa de que, com uma política pública, popularizando a alimentação saudável, também os produtos orgânicos se tornem mais acessíveis para a população de modo geral, que acaba sendo muitas vezes até um alimento elitizado para aqueles que têm mais poder aquisitivo, né? Essa é uma outra discussão que a gente pretende fazer na medida que tu fosse cirúrgico na tua compreensão, na tua análise. É isso, ou seja, nós temos em Caxias produtores, né, produzindo orgânicos, mas que em razão de vários fatores, esse é um produto que se torna mais caro de um produto que não é orgânico, que se produz numa quantidade muito maior, que o preço é mais baixo e que isso, no momento de crise, no momento de dificuldade econômica, é o que pai e a mãe de família que moram em muitos bairros quando conseguem comprar a sua fruta, o seu legume, a sua verdura. Então, sim, ou seja, na medida em que a gente pensa numa política pública fomentada, promovida, né, com investimento do poder público, ela vai ao encontro de apoiar esses agricultores, esses produtores, para que lá na ponta esse produto venha com um valor possível de ser consumido, por exemplo, por famílias que vivem em bairros que são assalariadas, né? Famílias que têm 2, 3 filhos e que, na condição atual, muitas vezes não conseguem. A gente, né, vê e os dados, uma série de pesquisas demonstram sobre como o consumo de frutas, legumes e verduras ele diminuiu no último período em face da crise e da dificuldade financeira que as pessoas têm. Então, pensar em segurança alimentar é se relacionar com toda essa questão. O senhor já tem expectativa de data para essa audiência? Nós estamos aguardando a confirmação da presidenta da Frente Parlamentar da Assembleia, mas tão logo tenhamos, nós vamos publicizar, porque esse é um tema muito importante, caro, que se relaciona com uma vocação primordial da nossa cidade, que é a agricultura familiar, que é a produção nas agroindústrias. Então, é nesse sentido que a gente quer dividir com os colegas e com a população e que participem, né, desse debate na construção de políticas públicas do poder público ou de leis que nós vamos propor. Bom, então vamos aguardar o agendamento dessa audiência pública, até para convidar a todos, envolver a comunidade nessa temática tão importante que é a segurança alimentar. Mas, vereador Lucas, como eu falei no início do nosso bate-papo, o senhor também preside a Frente Parlamentar de Combate às Intolerâncias. E eu gostaria de ouvir um pouco do senhor. A propósito, o senhor teve também propostas aprovadas nesse sentido, de promover acessibilidade em sites, a questão da linguagem braille, então contemplando também, digamos assim, facilitadores para aquelas pessoas que possuam algum tipo de deficiência. Gostaria de lhe ouvir sobre isso também.
Boa, Fábio. Nós atuamos, né? Eu atuo na Comissão Permanente de Educação, sou presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, mas na Frente Parlamentar de Combate às Intolerâncias, que nós criamos logo no primeiro ano dessa legislatura, nós já tratamos de vários temas, né? E infelizmente nós vivemos numa sociedade em que a discriminação, os preconceitos, eles são muito constantes e visíveis no nosso dia a dia. Então, nesse sentido, a gente tem fomentado o debate com vários setores da sociedade, né? Nós agora vamos organizar uma atividade bem bacana para a Semana da Consciência Negra, pensando na intolerância religiosa. Eu denunciei recentemente, nessa semana, um caso de intolerância religiosa a pessoas que professam a religião de matriz africana na nossa cidade, então a gente quer estar pautando esse tema. Temos 2 projetos de lei no prelo, como eu digo, né? Já estão na Comissão de Constituição e Justiça com parecer de legalidade, para o poder público criar, né, um dossiê dos casos de violência que pessoas negras tenham sofrido e que a comunidade LGBTQIA+, tenha sofrido. Nós entendemos que a partir da junção desses dados, que o compêndio desses dados pode permitir ao poder público municipal a elaboração de políticas públicas que coíbam, né, que punam, mas acima de tudo que pela educação ou por outras áreas a gente possa tratar sobre essas temáticas. Ainda tu citasse aí, nós aprovamos uma lei que trata da adequação dos sites das empresas públicas e privadas do nosso município, garantindo a acessibilidade. Ou seja, isso é uma política, é uma legislação que existe em vários municípios, metrópoles do nosso país, e sendo a nossa cidade uma metrópole também, né, quase 600 mil habitantes, a segunda maior cidade do estado, nós entendemos que o mundo digital, né, muito se fez e muito se trabalhou para que o nosso código de posturas, enfim, para que se garantisse a acessibilidade arquitetônica, né? Tátil, né? Isso. Mas pensando no mundo digital, nós entendemos a necessidade também, por exemplo, que pessoas cegas ou de baixa visão possam ter respeitado a sua garantia de acesso, especialmente nos sites do poder público, né? Então a lei foi aprovada por unanimidade aqui na Câmara de Vereadores, falta a sanção do prefeito. Nós entendemos que a regulamentação dessa lei, ela vai carecer de um tempo, né? Ou seja, para as empresas e para os órgãos se adequar, mas a gente entende que isso é absolutamente necessário para uma sociedade que precisa ser inclusiva a todos e todos, nesse caso, pessoas cegas ou de baixa visão. Aqui na Câmara é um debate que vem desde quando eu entrei na casa, posso dizer assim, lá em 2010, acessibilidade quase que total, com rampas, piso Sim. tátil, elevador sonoro, aquele mapa tátil, claro. No acesso ao elevador, a própria tradução em Libras, pelo menos nas sessões ordinárias. Veja, Fábio, tu está falando de já mais de década em que a gente conseguiu ou está, né, adequando arquitetonicamente. Rampa, né? no prédio, isso, corrimão. Isso. Agora, nós precisamos, e está mais que na hora, de fazer essa acessibilidade digitalmente. No meio digital, porque, claro, do contrário, né, a gente deixa meio que praticamente a nossa vida passa pelo mundo digital. Na né? própria discussão do projeto do site, que às vezes o pessoal gosta de ver aquele carrossel noticioso que vai trocando, nós tivemos que deixar estanque também por isso. Porque os aplicativos de acessibilidade não detectavam a notícia, então tinha que deixar uma por uma. Assim. Sim, olha só, importante, né? E por fim, falando da nossa comissão, um outro tema, esse tema da inclusão, nesse caso para cegos ou para pessoas de baixa visão, um tema também que chegou muito forte no nosso mandato através de várias pessoas, é o tema do autismo, né? Eu sou professor, na escola me relacionei muito com esse tema e nós temos aí projetos de lei que são importantes, vamos discutir mais adiante, estão sendo analisados na comissão, para garantir a desconto no estacionamento para pais ou responsáveis de crianças, adolescentes ou adultos autistas que estejam em tratamento médico. Na medida que essas crianças, essas pessoas têm vários tratamentos... Sim, é um acompanhamento mais recorrente. Exatamente. E aí há de se ter uma política
que garanta que essas pessoas, né, que esses pais, que esses responsáveis possam, né, acessar esses espaços de estacionamento públicos e privados com o desconto, né, na medida que estão cuidando dos seus por necessidades que são prementes. Vereador Lucas, estamos entrando no minuto final do nosso bate-papo, digamos assim. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos telefônicos, e-mail, para envio de críticas, sugestões ou elogios por quem está nos acompanhando. O espaço ainda é seu. Então, queria agradecer esse espaço de debate. A Câmara de Vereadores e o nosso mandato está à disposição para construir uma cidade melhor para todos e para todas, seja na fiscalização do Executivo ou na proposta de leis, na busca de auxiliar a resolução de demandas. Então, estamos aqui e seguimos com o mandato aberto a todos e a todas para aquilo que for necessário. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Lucas Carenhato, do PT. Ele que, entre outras atribuições aqui no Legislativo Caxiense, preside as frentes parlamentares de segurança alimentar e também de combate às intolerâncias. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.